fundos de índices que acompanham a performance de criptomoedas, além de ações de gigantes de tecnologia como a Apple e o principal indicador da B3, o Ibovespa. No Analista em Ações deste domingo, vamos falar sobre os ETFs que passaram a compor a carteira top 10 recomendada pelos analistas da Nuinvest. O analista Hugo Caroni vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Oi, Hugo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Tudo bom? É muito bom estar aqui, né? Acho que é a primeira vez, se eu não me engano, que estou participando aqui sozinho, né? Falar de uma carteira aí o programa inteiro. Muito legal. E tem bastante novidade, né, Hugo, para esse mês agora de janeiro. E pelo que eu pude ver aqui, algumas ações saíram, né, da carteira para dar lugar aí aos ETFs. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais foram os papéis que deixaram, né, essa carteira e o motivo dessa decisão. Foi um mês com muita troca, né? A gente tinha até dado um spoiler no mês passado, para quem acompanhou. No boletim também, cheguei a também dar um spoiler falando que era muito provável que na virada do ano a gente tivesse várias trocas, né? Então, pontuando como você mencionou, o que a gente teve aí nessa referência que a gente retirou, né? O que saiu da referência da carteira foi referência de ABCB, GGBR, Vale, VEG, TOTVS, Petro e Assaí. Acho que a grande pergunta que deve estar passando na cabeça do investidor é se, referente a esses ativos, né, que foram retirados, o que mudou, né? Ficou ruim, né? As empresas, a perspectiva delas mudaram como um todo? Na realidade, não, né? Quando eu tinha comentado anteriormente de que provavelmente haveria uma troca um pouco mais expressiva, é mais na questão da estratégia como um todo da carteira do que propriamente cada ativo, né, pelo menos dos que eu pontuei, e até mesmo em relação aos ativos que 3 ficaram em carteira, né? Então, destacando aqui, o que acontece? A gente tem tinha uma referência de uma carteira onde você precisava ter pelo menos alguma correlação com o índice, né, com o seu benchmark, com o Ibov, e um a mais para que você tenha um desempenho acima dele. E com 10 ativos, o que acontece? A gente precisa ter ativos que tenham peso no índice e que, no caso, assim, resumidamente, 10 ativos têm mais de 50% do peso do índice. Então já fica um pouco complicado porque você teria que ter eles em carteira. Um ativo desse fora da carteira, se no mês, porventura, fosse o ativo que puxasse o Ibovespa durante aquele período, isso poderia afetar a carteira. Então, de uma certa forma, dá um pouco, vamos dizer assim, mais de trabalho. Eu não sei se a palavra certa seria essa, tá? Mas com essa mudança, o que a gente passa a mudar? Né? A gente falou com relação ao ETF de BOVA, que passou a fazer parte da carteira. Ele faria o trabalho com relação a esses outros 10 ativos que a gente mencionou. Isso nos dá liberdade com outros 9 ativos para vamos dizer, uma diversificação maior. Legal, Hugo. De qualquer forma, eu não sei se você consegue comentar, né, como é que foi aí a rentabilidade, a performance da carteira Top 10 em dezembro em relação ao Ibovespa. Sim, sim. A referência do mês passado, que ainda tinha essa composição um pouco diferente, como a gente comentou, ela fechou um mês de dezembro com 1,75 de alta, contra uma referência do Ibov de 2,85. Eu aproveito, né, como acabou sendo o fechamento do ano, né, eu aproveito para comentar que no fechamento do ano ela teve uma queda de fato de 9,64, porém levemente acima, né, do seu benchmark, né, quem que a gente compara, que a gente tem que estar melhor, que foi o Ibov, que caiu 11,93. Então, só destacando que tem muita gente que começou na renda variável, ou nesse último ano, ou nos últimos anos, tem pouco tempo. A referência de uma carteira de renda variável, a gente tem que destacar que sim, ela eventualmente vai ter uma desvalorização. A grande questão é, no momento que houver uma desvalorização, o seu parâmetro, né, o seu benchmark, que no caso é o Ibov, caiu mais do que a sua carteira? Se sim,
você até teve um bom desempenho, você conseguiu cair menos do que a média do mercado. Isso vai trazer para você, né, um benefício na visão de longo prazo. Não, muito bom, muito legal. E, bom, pelo que eu vi aqui, os ETFs que vocês escolheram, né, para compor a carteira agora em janeiro são o BOVA11, o IVVB11 e o Hash11. Qual que foi o critério para vocês elencarem, né, esses ETFs aí para fazerem parte da carteira top 10? Perfeito. O BOVA11 eu acho que a gente já meio que tem a resposta, foi nessa questão, tanto que ela tem o maior peso, assim, né, disparado, ela chega para trazer essa correlação com o índice e os outros 9 ativos são aqueles ativos que, como por exemplo, né, a referência da Hash 11, alguns vão falar, mas o maior peso do Hash 11 é o Bitcoin já tem um histórico aí de, acho que um pouco mais de 10 anos, já dá para ter uma noção da correlação dela com o mercado. Na minha opinião, é muito pouco tempo, tá? Para a gente poder ter uma avaliação estatística se o hash, quando o mercado cai, ele é defensivo. Tem algumas pessoas defendendo essa ideia, mas eu confesso que eu acho muito cedo para considerar. Ele entra realmente simplesmente como um ativo bem diferente e para trazer diversificação, tanto que o peso dele é bem baixo. Já o IVVB11, apesar do mesmo peso do hash, o que acontece? Em questão de timing, pode não ser, assim, que entrou na carteira agora, né? Pode não ser o melhor timing, mas sim traz uma diversificação, você tem a questão cambial também envolvida na cotação final do ativo, que ele depende, né, da variação do dólar, mas pensando numa visão de longo prazo, entre o IVVB11 e BOVA, eventualmente hash, mas hash eu consideraria um ativo um pouco mais agressivo, mas entre BOVA e o IVVB11 é provável que venha a ter uma mudança entre eles, tá? BOVA está aí, se eu não me engano, com seus 55%, IVVB11 com seus 5%. Então, em algum momento que o IBOV passe a ter uma reação, né, a curto prazo, no modo de falar, né, uns 6 meses, enfim, maior do que o IVVB11, é provável que devagarinho a gente venha mudar esse equilíbrio. Chegar ao oposto, BOVA ter 5% e IVVB11 ter 55%, difícil de afirmar, mas a princípio pouco provável, tá? Mas sim, ao longo do tempo, se BOVA reagir, é provável que ela tenha um pouco, né, diminua um pouco o seu peso, vamos supor, saia dos 55, venha parar nos 30, 35, e com isso o IVVB11 passe a ganhar um pouquinho mais de participação. Hugo, para o pessoal que está assistindo a gente entender, né, como é que funcionam esses ETFs, especialmente o IVVB11, né, e o Hash11? Sim, vamos lá. Então, eu até comentei com relação ao IVVB11 ter a questão da variação do câmbio, né? Ele deriva do S&P 500, tá? Aqui, vamos pensar aqui como se fosse o Ibovespa lá dos Estados Unidos. Porém, né, a gente aqui está restrito a 90 e poucas empresas, por enquanto, no Ibov, e o S&P, como o nome mesmo diz, né, são 500 empresas. Então, vou falar do resto também, mas só raciocinando, a gente tem BOV em carteira com 90 e poucas empresas, o IVV com 500 empresas. Então, só nessas duas a gente já tem uma diversificação absurda, né, em questão de setores, empresas. Claro, a gente sabe que o IBOV tem uma certa concentração em 10 empresas, o IVVB11, né, o S&P, não é muito diferente, tá? Ele também tem uma concentração em grande parte em empresas do setor de tecnologia. Agora, falando do hash, ele é um ETF que tem como referência criptomoedas, né? Duas principais criptomoedas que têm peso no hash seria a referência do Bitcoin e da Ethereum. São as duas principais, você tem outras moedas sim, mas com peso muito baixo. Pode ser que com o tempo isso venha a mudar, tá? Critério está em questão de valor de mercado e liquidez, então outras moedas provavelmente com o tempo ganhando um pouquinho mais de representatividade, provavelmente ela vai ganhar também mais peso dentro desse ETF. Fazendo um gancho rapidinho com relação à BOVA, como ele é o ativo com maior peso em carteira, vou puxar um assunto que para quem está aqui pela primeira vez ou quem está começando a investir pode ser um pouco complicado, então se quiser não precisa nem se preocupar, mas eu sei que tem uma galera que acompanhava bastante o trabalho na parte da sala ao vivo
IBOVA11 é um daqueles ativos, né, que a gente falava bastante, que você consegue ganhar uma taxa, uma remuneração em cima por questão das opções, tá? Quem lembra, você tem duas formas, né? Ou uma com o ativo em si, né, e lançando a call para fora do dinheiro para ganhar essa gordurinha, ou sem ter o ativo, sem se engessar no ativo e ficar vendido numa put, tá? Aí a questão de risco, se vai estar dentro do dinheiro, fora do dinheiro, aí para quem tem conhecimento, né? Isso, a tomada de decisão é de cada um. No geral, quem me acompanhava sabia que eu tentava não ser exercido, né? Tá bom? Bom, Hugo, a gente também teve, além dos ETFs, a entrada de alguns novos papéis, né, novas ações aí de empresas, como a Triunfo, Unipar, Serisul e Fras-le. Você pode contar um pouquinho para a gente, né, por que você acabou escolhendo aí essas ações para compor a carteira? Sim, claro. Bom, primeiro ponto, como a gente tinha comentado anteriormente, né? A gente passou a ter três referências de ETF que trazem uma diversificação para a carteira bastante expressiva. A gente continua com o maior peso em um ativo que tem, né, a sua referência o próprio IBOV, então isso nos traz um comportamento para ficar atrelado à média do mercado. E esses ativos que você pontuou com relação a Triunfo, Unipar, Trisul e Fras-le, são ativos, vamos dizer assim, fora do foco do mercado, tá? Então, com eles, a gente tem sim a expectativa para o longo prazo. Ah, mas então mês que vem não, né, não é certo que não vai ter troca? Não, nada é certo, a gente não pode garantir, mas sim existe a expectativa de que a gente possa ficar com esses ativos por um período mais longo em carteira. E lembrando, né, se a gente já tem o ETF de BOVA, né, para nos trazer o comportamento parecido com o benchmark, né, para que ter mais um ativo dentro da composição do IBOV para ter um comportamento semelhante? Então, esses ativos, em tese, né, vão trazer referências de variação, de comportamento, que deveriam ser diferentes da média do mercado, que seria, no caso, o IBOV. Então, seria mais um modo de diversificar. Então, a gente tem três ETFs bem distintos, bem diferentes. Agora, a gente tem a referência de 4 ativos também bem diferentes, setores também bem diferentes. E destacando, né, a gente não pode esquecer, por mais que eles venham a ser ativos com um pouco mais de volatilidade, eles estão com uma participação em carteira bem baixa, tá? Na questão de longo prazo, continuando em carteira, mas pode ser que eles tenham um aumento na participação? Sim, é possível, tá? Então, a princípio, sim, vamos esperar para uma referência de longo prazo para esses 4 ativos. Muito bom. E aí, alguns vocês mantiveram, né, como o da Telefônica, se você puder explicar também para a gente por que essa decisão, né, de manter alguns papéis. Sim, ficou em carteira a referência da Vivo, da Transmissão Paulista e Taesa. São 3 ativos que, por expectativa, claro, eles deveriam ser ativos mais defensivos, tá? O peso ficou a mesma referência, 5%, que esses outros novos 4 ativos que eu mencionei anteriormente. Então, no caso aí seria para tentar trazer um equilíbrio, já que Vivo, Taesa e TRPL deveriam ser uns ativos, vamos dizer, defensivos, os outros 4 têm um comportamento um pouco mais agressivo, isso seria para tentar deixar um equilíbrio, né, mais bem balanceado na parte, né, que a gente falou dos ETFs, na parte das ações. Ou seja, tem um pouquinho para cada um aí, né? Tudo quanto é tipo de perfil, digamos assim, né? Se a gente for parar para olhar. Perfeito. Hoje a carteira ela já era uma carteira de longo prazo, né? As referências de carteiras, puxando aqui até para a referência que seria em tese de curto prazo, a carteira semanal, por ser chamada de semanal, o pessoal às vezes acha que ela é uma carteira de curto prazo. Na realidade, qualquer carteira você tem que vislumbrar um investimento pro longo prazo, né? Eventualmente no curto prazo você pode ficar um pouco para trás do mercado, tudo mais, mas você precisa bater o mercado na visão de longo prazo. E falando justamente nisso, a carteira top 10 da composição anterior já era para longo prazo, porém, dentro do quadro atual, com esse tipo de composição, a expectativa para ela, né, ela se prolonga, continua sendo longo prazo, mas é uma expectativa que tem que deixar o mercado trabalhar
mais. Então tem que ter, vamos dizer assim, mais paciência. Não adianta querer ficar olhando todo mês. Você vai olhar todo mês para ver se houve algum ajuste, claro, mas não ficar se preocupando muito. E sim ficar olhando num horizonte, vamos estender aí, né? Não sei se a referência padrão, cada um gosta de dar um parâmetro, vamos botar aí pelo menos um ano, eu acho, né? Até mesmo com a composição anterior, teria que ser um prazo maior do que um ano, tá? E agora a gente vai responder as perguntas do pessoal. Bom, Hugo, você comentou que tem muita gente perguntando aí sobre a carteira e uma das questões que vem aparecendo com recorrência é sobre o número de ações, né? As pessoas estão perguntando aí se precisa comprar o mesmo número de ações ou o mesmo financeiro. Realmente, essa é uma pergunta que eu recebo praticamente toda semana pelo Instagram. E a resposta é muito simples, eu acho que o pessoal não precisa nem ficar, né, vamos dizer, com vergonha de perguntar, né, o dinheiro de cada um, então acho que é importante tirar essa dúvida. E no caso, a gente tem que distribuir pelo mesmo financeiro, né? Por quê? Vamos puxar um exemplo básico aqui, acho que mais fácil até do que a referência da Top 10, a referência, por exemplo, da carteira semanal, que todos os ativos têm o mesmo peso, que por sua vez equivale a 20%, são 5 empresas apenas. O que acontece com essa distribuição? Você não pode considerar pelo número de ações, que senão você pode distorcer. Vamos levar um extremo aqui de um ativo que custe R$10 e outros R$100. Imagina se você compra uma ação de cada uma e o bom desempenho, não estou falando das outras 3, tá? Só como exemplo 2, e o bom desempenho fica por conta da empresa que vale R$10, você só tem uma dela, ela subiu 10% na semana, então ela saiu de R$10 para 11. E em contrapartida, a outra empresa que vale R$100, ela teve aí um desempenho negativo e caiu, desvalorizou 10%. Então, você tem 10% em um ativo, 10% no outro. Na carteira, trabalhando da forma correta, né, por financeiro, você ficaria igual, né? Agora, no caso, se você comprou por número de ações, uma de R$10 e uma, no caso, de R$100, se a gente for aqui fazer a conta, uma subiu R$1 e outra caiu R$10, você está perdendo, né, R$9, né, no caso da semanal, então na semana. Então, você vê que a referência financeira que é o importante, tá? Então, não vai pelo número de ações. Muito bom. E aí, aproveitando, né, o gancho, aí tem a pergunta também do Cauã Rodrigues. Ele pergunta, ele diz o seguinte: estou começando os meus investimentos agora para o longo prazo e tenho uma dúvida nas carteiras recomendadas. Quando vocês colocam que é para ter 10% da carteira nesse ativo, vocês colocam como referência a quantidade de ações ou o valor em reais da carteira? Boa, perfeito. Então, foi a dúvida que a gente comentou. Como ele ponderou aqui com relação a uma referência que eu acredito que seja das carteiras mensais, porque ele fala em 10%. No caso da Top 10, agora nesse mês, né, só destacando, né, para dar uma conferida no relatório, porque a gente não tem nenhum ativo com 10% nesse momento. Então, a gente tem um ativo principal com 55%, o restante com apenas 5%. E sim, como a gente mencionou, né? Você vai trabalhar em cima da referência do seu financeiro e não do número de ações. Agora, um destaque, tá? Que é importante dar uma conferida. De cabeça agora eu não vou saber pontuar qual é o ativo, mas eu acho que para você partir, né, da conta, para quem tem um financeiro menor, você tem que pegar o ativo na carteira, diferente se é top 10, se é dividendos, enfim, você tem que pegar o ativo mais caro. Quem é o ativo mais caro na carteira? É a empresa tal ou o ETF tal. Quanto custa uma dela? Né? Custa tanto. A partir desse ativo, você vai saber quanto você vai poder ter nessa carteira. Vamos a um exemplo aqui. Eu vou usar novamente a referência da carteira semanal, fica mais fácil por serem 5 ativos apenas. Então, vamos supor que na carteira semanal você tenha uma empresa que custa R$100, certo? Como a gente explicou que você vai distribuir pelo financeiro, partindo do pressuposto que você não tem um financeiro muito alto, R$100 para uma empresa e você precisa ter o mesmo financeiro em todas as outras empresas, e considerando que elas custam menos do que R$100,
você vai ter que ter em carteira R$ 500, R$ 100 para a empresa que custa mais caro e o restante também com R$ 100, só que cada uma com a sua quantidade de ações para chegar ao financeiro de R$ 100. Essa é uma sugestão que eu costumo fazer para os clientes que estão na dúvida, qual o mínimo que preciso? Aí vai depender, né? Porque se uma empresa custa, não, acho que não tem nenhuma na carteira nesse momento, mas vamos supor que uma empresa custe R$ 1.000, né? E você só consegue comprar uma. Não tem como você diminuir, né, desse valor, não tem como comprar meia ação. Então você vê qual é a referência mais cara da carteira, indiferente de qual carteira você está olhando, né? Então você considerando você adquiriria uma dela, e aí você vai fazer a conta perdão, para o restante da carteira. Muito bom, legal. E aí, aproveitando também, tem outras dúvidas, né, que o pessoal aí costuma questionar. Preciso vender um ativo quando ele sai da carteira? E aí eu faço outra pergunta em cima disso, né? Mesmo que a pessoa vai ter aí um prejuízo, se ela vender ali aquela posição dela, vale a pena seguir à risca aí a carteira que vocês recomendam? Perfeito. A gente tem, às vezes, por exemplo, como essa troca, né? Até no relatório escrito, de fato, né? No PDF, a gente acaba explicando, né, a retirada do ativo. Nesse caso, até destaquei que nenhum ativo saiu por uma situação, vamos dizer assim, crítica, que preocupa e tudo mais. Mas sim, se você quer seguir, né, o desempenho da carteira, você tem que seguir ela à risca, porque senão você vai estar trabalhando de uma forma que, vamos aqui jogar para uma referência de longo prazo, não vou falar de um mês só, mas vai fazer diferença, claro. Mas no longo prazo, se você não segue a risca, pode ser que você vire e fale, poxa, eu sigo, né, a carteira, mas o meu desempenho não foi igual, o meu desempenho foi abaixo. Se você não segue a risca, não tem como a gente considerar, tá? De fato, que você, vamos supor, passou um ano, a carteira subiu 20%, mas a minha subiu 15%, né? Ou você não adquiriu no momento certo da troca, que a gente sugere, ou você não fez a troca. Então, assim, para esse mês, pontualmente, de fato, não foi nada destacando algo negativo com relação aos ativos que saíram, e sim numa reestruturação de visão de diversificação, do que propriamente cada ativo, como eu pontuei. Mas sim, mesmo com prejuízo, deve ser feita a troca. Eu sempre destaco um aqui que acho que foi o assim, mais descarado, né, para assustar mesmo, na realidade. Na carteira semanal teve um ativo que a gente teve ele posicionado, a gente retirou ele chegou a valorizar uns 40%, mas a gente retirou ele com quase 10%, no caso foi positivo ainda, não chegou a ser negativo, e algumas pessoas, era um ativo agressivo, né? A gente deixava isso bem claro, algumas pessoas continuaram com o ativo e não seguiu o que a carteira recomendou. Em um mês, mais ou menos, ele chegou a desvalorizar 80%, né? Então, imagina como não ficou a composição da carteira dessa pessoa, né, que não fez a troca, e aí não tem nem como comparar e dizer que tem um erro na carteira, né? No caso, não tem um erro na carteira, o ativo foi retirado e tudo mais, e no caso dele, pelo menos, foi pontuado de que ele já não estava se comportando como era esperado e que poderia, a gente não espera que vai cair isso tudo, né? Mas que poderia vir uma situação ruim para ele. Por isso que vocês fazem essa revisão aí, né, toda, né? Isso. E aí tem em cima disso, né, tem uma outra questão aqui que você até trouxe para a gente, que o pessoal sempre faz, que é sobre dividendo, né, se ele deve ser aí reinvestido. Muito bem pontuado. Isso eu acho que vem muito do que o pessoal acaba vendo na internet e tudo mais. A questão isso eu vou falar até com relação à questão de carteiras de dividendos, tá? Isso é para uma visão de longo prazo, né? A questão de você querer gastar o dividendo, né, é uma referência lá na frente, e não eu monto a carteira hoje e o que entra de dividendos eu já vou gastar. Então, a diferença entre uma carteira, aqui indiferente se tem a questão de ser ou não só uma carteira de dividendos, tá? Então, é um ativo que paga proventos, paga dividendos, tá? A diferença no longo prazo de rendimento daquele ativo entre um investidor, vamos botar aqui um exemplo dos bancos, né, que historicamente sempre vieram pagando proventos,
um investidor que tenha um banco X, né, e não reinveste, ele gasta o dinheiro vindo dos proventos, e o outro investidor que reinveste, né, o valor acumulado dele, não adianta a gente ficar falando em um ano que é muito pouco, tá? Mas o valor acumulado de quem reinvestiu nos 10 anos é uma diferença muito grande. E não pensa só numa diferença financeira, tá? Claro que financeiro ajuda, mas como você está reinvestindo, você está comprando mais ações, a diferença está no número de ações que esse investidor que reinveste tem. Então, vamos supor, comecei com 1.000 ações, os dois, né, começaram com 1.000 ações em 10 anos, posso até depois tentar correr atrás disso aí, nem que a gente mostre no próximo programa, mas dá uma diferença expressiva. Aqui são valores teóricos, tá? Os dois começam com R$1.000, 10 anos depois, R$1.000 não, 1.000 ações, 10 anos depois, o que torrou, né, os dividendos continua com 1.000 ações, e o outro pode estar lá com suas 1.200, 1.300, né, ações. Então, indiferente do preço do ativo, né, ele foi aumentando o número de ações que ele tem. Aí lá no futuro, né, pensando bem, vamos dizer aqui na aposentadoria, aí sim, como você engordou o número de ações, o dividendo que você recebe faz sentido ser, né, a sua remuneração, enfim, né, um valor que você queira gastar. Pontuando o que a gente mencionou em outro programa, que foi até muito polêmico, né, tem que lembrar o seguinte, uma ação que vale R$100, se ela vira e anuncia R$10 de dividendos, o dia que ela fica X, né, que ela vai pagar isso, no dia seguinte ela abre descontando esse valor. Então, supondo que ela está R$100 e vai pagar R$10 em proventos. Ela vai abrir o dia seguinte a 90. Então, por isso que a gente fala que não adianta você querer gastar esse valor. Ele sai do preço da ação. Então, esse valor precisa ser reinvestido. Perfeito, ótima explicação. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí do programa, né, de mais um Analistas em Ação. Eu agradeço a todos a audiência e quem tiver alguma dúvida ou comentário para fazer, por favor, fiquem à vontade, que a gente tenta responder aí ao longo da programação de outros programas do Invest News. Eu agradeço muito a participação aqui do Hugo Caroni mais uma vez. Obrigada, Hugo. Eu que agradeço, foi bom demais. Lembrando, mês que vem a gente vai estar falando novamente. Qualquer dúvida, como a gente mencionou e tirou a dúvida de alguns clientes aqui, pode me procurar no Instagram que eu tiro, talvez não com tanta velocidade, né, mas eu tiro a dúvida de vocês por lá também, tá? E é isso, gente. Muito obrigada e até um próximo programa.